Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa do estudo das obras de André Luiz, atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 1, continuamos no capítulo 1, em que André Luiz fala das suas emoções e sensações, da sua renovação íntima, né, da sua renovação interior, nos relata isso. E no programa passado, nós estávamos falando do que a Narcisa observou nele, observando nele essa profunda transformação dele, André Luiz. Ela diz para ele que ele vem fazendo a renovação mental, realmente, ela está observando isso. Porque uma coisa é nós acharmos alguma coisa de nós, a outra coisa é o outro observar, não é? É diferente, é um julgamento mais criterioso, né? E aí ela continua explicando a ele que nesses períodos as dificuldades assaltam o coração. É claro, porque também nós temos fatalmente nós temos, os espíritos nos dizem, nós temos 3 tipos de inimigos. A Joana fala isso através do Divaldo e ele repete em muitas palestras. Nós temos geralmente 3 tipos de inimigos, vamos dizer assim. Porque temos inimigos, até Jesus esteve aqui, o importante é a gente não ser inimigo de ninguém, é o que a Joana de Anjos nos diz. Mas nós temos geralmente 3, que é o que a Narcisa diz aqui, que é dificuldades espirituais. Nós temos aquele do passado nosso, que nós prejudicamos e que ainda não nos perdoou, e temos aquele de quem a gente ajuda, porque a gente ajuda uma pessoa e ela tem alguém que não quer que ela seja ajudada. Tá? Isso também é. E temos o terceiro, que é o maior, que é o inimigo da causa do bem, que não quer ver as ideias novas, as renovações das ideias sobre a vida, que o Espiritismo nos traz com tanta beleza. Então nós temos sempre, é isso que nos assalta o coração, quando a gente se propõe a renovação mental. E aí ela continua dizendo que o André Luiz experimenta, ela sabe que ele está experimentando a alegria, né? Porque está abandonando as suas criações caprichosas, que ele vem enchendo ele através dos séculos, mas que temos que observar, que ele tem que observar os espinhos de tédio, né? Que existe ainda, ela está notando dele ainda o tédio, ainda um pouco de tédio, né? E falamos sobre isso, a questão do tédio, em que ele mesmo nos ensina, André Luiz, posteriormente, dizendo para nós que um dos remédios para o tédio é a gente observar a dificuldade dos outros, muito maior que a nossa, né? Falamos sobre a questão do tédio, do isolamento, a gente não se isolar, ele mesmo ensina isso. E aí falamos sobre a questão da pandemia, do Covid que tivemos, que muitos de nós aproveitamos a necessidade de nos isolarmos, muitos de nós que podemos fazer isso, né? Que podemos fazer, que muitos tiveram que trabalhar, e aproveitamos para continuar. A pandemia já acabou e continuarmos isolados em casa, isolados, trancados, né? Isso aí é muito ruim. O espírito necessita da vida social, lei de sociedade, como está no Livro dos Espíritos. Então foi isso, e agora nós vamos continuar. A partir do parágrafo 18. 18, né? Não poderia... É isso mesmo. É. E ele fala, né? Ele ratifica, ele concorda, porque ele diz assim: não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. É isso mesmo que ela está falando, exatamente. Como é bom ter um amigo assim, né? Que fala o que a gente está sentindo. E tudo, isso aqui é uma observação que a gente anotou para falar, porque ela disse para ele, ela disse assim, olha, vamos reler, ó.
identificando essa profunda... Minha transformação, ela falou. Então ela veio dizendo a ele, agora tudo é a maneira de falar, é o jeito de falar. Porque às vezes a gente vai falar para a pessoa o que está acontecendo com a pessoa, porque ele não está bem ainda, ele está com tédio, ele ainda está assim remoendo, é difícil, não é de uma hora para outra. Está se esforçando, mais um ensinamento para nós, ele está se esforçando. Mas uma amiga veio falar para ele, amiga mesmo, porque fala. Isso que às vezes a gente não gosta de escutar, porque aí tem o nosso orgulho. Meu filho, você está errado nisso. Minha filha, minha amiga, meu amigo, você está errado nisso por causa disso. Eu estou errado nada. Que é você que é isso, aí começa a acusar, você também está errado. E aí a gente não aceita às vezes uma argumentação. Muitas vezes também a pessoa que vai falar, fala com grosseria. A maneira de falar, fala com uma certa violência. Esse é o problema nosso também. Então aqui está mais um ensinamento para nós de como a Narcisa detectou ainda as falhas que ele tem, mas da maneira de falar tentando ajudar, né, colaborar com ele. E ele está concordando, olha, você está certíssimo. Continuando. Narcisa tinha razão. Suprema alegria imundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Voltando ao raciocínio do que ele está dizendo anteriormente, que ele disse também, de que ele estava acostumado ao trabalho, já trabalhava, foi 1 ano trabalhando em nosso lar, nas câmaras de retificação, atendendo aos doentes, mas com um objetivo ali, de voltar em casa. Então ele estava com aquela, né? Isso favoreceu ele no seu trabalho. É bom, foi bom, né, para ele. Claro que adquiriu experiência, mas ele não estava com trabalho pelo trabalho. Ele estava no trabalho só com um objetivo, um interesse, que é satisfazer ele mesmo. E aí, isso agora deu tédio para ele. Quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões. Porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Porque o objetivo era esse. Como ele viu que ele não possuía mais, ele se libertou do grilhão. Porém, ele não tinha mais a esposa. Não era mais esposa dele, não era mais casa dele, não era mais nada dele. E isso começou a dar o tédio nele. Para que então que eu fiz tanto esforço? Para que eu fiz tanto trabalho? E relutando. Ele não tinha ainda construções realizadas para o futuro. Ele só tinha o passado, e o passado dele agora já não representava quase nada, apesar de todo o esforço que ele fez, né, enquanto encarnado estava para ajudar a família. Ele agora não possuía mais essa família que ele tanto gostava e que ele tanto colaborou para que ela se formasse. Agora ele não tinha mais isso. Então, esses sentimentos dentro dele estavam realmente muito misturados. Ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha alegria, ele tinha tristeza. Ao mesmo tempo que ele tinha tédio, ele tinha esperança. Então, é um trabalho de renovação mesmo que ele precisa fazer. Mas é algo que só se faz sozinho, né? Eu estava lendo isso aqui, eu estava lembrando que a gente às vezes é colocado em certas situações sozinhos, para a gente poder realmente fazer essa renovação mental. Aí eu lembrei que no livro Fonte Viva tem um capítulo chamado Solidão. 70. O capítulo 70. E eu separei uns 2 pedaços aqui para a gente ler, 2 partes aqui para a gente ler. Aí o Emmanuel coloca assim: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível, que é o que ele está fazendo. Então, não só o André Luiz, mas Paulo de Tarso e toda a humanidade que procura melhorar, procura se renovar, vai ter realmente essa solidão. Porque muitos, né, dos que o acompanhavam, que era no caso dele a família, ele agora não tem mais, e muitas pessoas acontece isso. E ele lá no finalzinho, aí é muito interessante essa página, né? Ele fala assim: em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber,
mas igualmente a dor de não seres compreendido. Porque muitas situações na nossa vida pode acontecer isso. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. A semente, para produzir, sofre a dilaceração da cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Dentre outras coisas, é o que o Emmanuel fala aqui nessa página para gente, que é uma página excelente do livro Fonte Viva, capítulo 70, Solidão, que é o que ele está sentindo. Esse misto de sentimentos, né, de alegria e tristeza, até de esperança, é normal. Mas como o Emmanuel coloca, não te canses de aprender a ciência de elevação. E a solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. E é o que ele vai mostrar para a gente, vai ser a opção dele. A opção que ele vai fazer, e é a que a Abigail fala para Paulo também, é que ele enxergue na humanidade os filhos que ele tinha vontade de ter e não teve. Que ele entenda que a humanidade é sua irmã necessitada. Então, a orientação de Jesus para nós é que quando esse momento chegar na nossa vida, o momento da nossa renovação mental, que é a mudança de ideia e sentimentos, que a gente possa sair em busca daqueles que estão sofrendo mais do que nós. Isso aqui que a Tereza está falando da solidão, ela leu, a Tereza falou em programa, não sei se foi no programa anterior, eu não sei, o programa antes eu não sei, Falei o quê? Sobre Saulo. Então eu peguei aqui na segunda parte do livro Paulo Estevão, em que Saulo, depois que vê Jesus na estrada de Damasco, a transformação de Saulo não foi ali. A gente pega o livro e vê que ele vai se transformando aos poucos, as suas ideias, aos poucos, né? Pelo comportamento de Gesiel, de Abigail, pelo exemplo que ele tem, pelos dizeres de Gamaliel, então ele vai se transformando. Mas ali é o ponto culminante, né? A cereja do bolo, vamos dizer assim. Então ali ele fica cego e tal, todo mundo conhece a história, e aí Ananias, quem iria matar, vai dar um passe nele. É interessante, né? E aí depois é o Saulo, começa a sua transformação. E ele vai ter na casa do caminho, e depois vai ter com o pai. Não aceitam ele na casa do caminho, ele vai ter com o pai dele. Quando ele vai ver o pai dele, depois de 3 anos passados no deserto de Palmira, no oásis de Dan, ele vai ter com o pai, né? Tá com saudades do pai, ele gostava, ele amava o pai. E na hora que ele vai ter com o pai diz para ele, será possível que a loucura acabou, né? A sua loucura? E ele diz, o pai pergunta, ou ele ou eu, ou Jesus ou eu. E aí a decisão é muito bonito, a gente lendo o livro até se emociona. E aí ele dá uma resposta para o pai assim, todos nós precisamos de Jesus. E o pai, então você escolheu, pode ir embora. E expulsa ele de casa. E aí é ali o momento crucial de todo o livro, pelo que eu acho, né? Eu estou dando a minha opinião, que a gente teve a oportunidade de estudar essa obra. É o momento crucial da vida de Paulo, onde realmente ele se sente só. A mãe já tinha desencarnado, a irmã já tinha ido embora por causa dele. Ele se torna cristão. Ali foi um alvoroço na época. E o pai e a família dele, o pai a que ele tanto amava, dá a decisão, ou Jesus ou eu. Imagina a dor desse pai também depois, porque ele achava que Paulo ia escolher ele, não o Cristo, porque o Cristo é o Cristo para nós hoje. Naquela época era o carpinteiro que morreu entre 2 ladrões na cruz. A significação de um Cristo para aquelas pessoas não era o que a gente tem hoje, e éramos nós naquela época. Então ele escolheu o carpinteiro, e foi uma dor muito grande para ele, para os dois, e Paulo se sentiu realmente só. Mas aí vem o que a Narcisa está falando aqui com o André Luiz. Paulo tinha que encher o seu cálice divino, o cálice dele estava luminoso lá pela ideia que ele já tinha sobre a vida, né?
através de Jesus, através dos ensinamentos. Ele não tinha noção dos ensinamentos ainda, mas ele já tinha uma ideia. Ele viu Jesus, ele viu o comportamento das pessoas. Mas ele não preencheu, o cálice dele ainda estava vazio totalmente. E aí vem aquele desdobramento pelo sono que ele tem, que ele relata no Evangelho, que ele foi levado ao terceiro céu e tem um reencontro com Abigail e com Gesiel, a quem ele matou. E aí Abigail diz para ele, né? Ama, espera, perdoa e confia. Ama trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. E aí é aí que vai preencher o cálice dele. É como o André Luiz aqui. Amar, esperar, perdoar e trabalhar, que é o que ele vai fazer nas obras que a gente vai ver aí subsequentes. A gente não está querendo dizer, e nem o André Luiz, que você cuidar do seu lar é errado, não é isso? Não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que entender que as coisas, elas têm a utilidade por um tempo. A gente pode comparar o que aconteceu com o André Luiz, né? Ele cuidou do lar dele, mas aquela tarefa acabou. Ele pode continuar gostando e continua gostando e ajudando a família consanguínea, mas com outros olhos, com outros sentimentos. Aquele olhar, aquele tipo de tarefa que ele exercia, aquela encerrou quando ele desencarnou. A gente pode mais ou menos comparar isso à nossa evolução. A nossa evolução, cada encarnação na Terra, ou em outros planetas, se a gente já as teve, serviu para aquele tempo. Mas vai ter um momento na desencarnação que a gente tem que deixar aquilo para trás. Eu não sei se vocês já observaram no Jardim Zoológico, quem já foi a Jardim Zoológico, né? Lá onde ficam as cobras, e tem exposto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no Bioparque, agora é Bioparque que se chama. Bioparque. Ele tem a pele da cobra. Fica exatamente aquele corpo que ela utilizou por um momento e ela prossegue com outro. Então, aquele lar para o André Luiz foi útil, né? Ele cumpriu mais ou menos os seus deveres lá dentro daquele lar, mas passou. Foi muito importante, ele podia até ter se dedicado mais, mas era o que ele podia dar naquela hora, e é o que podemos dar nós também nos nossos lares. Mas vai ter uma hora na nossa desencarnação que isso vai passar, tem que passar, tem que ficar para trás. Serviu para um aprendizado, para uma experiência evolutiva, mas passou. Então, cada encarnação nossa, durante a nossa evolução, vamos dizer assim, é como a família do André Luiz. Foi necessária, foi útil, foi uma tarefa que a gente realizou, mas a gente tem que continuar a nossa caminhada evolutiva. Entendendo, né, que é algo que eu tenho meditado muito, que nós estamos esposo, estamos esposa, estamos pai, estamos mãe, estamos filho, filha, mas isso se troca na ciranda da vida. Os papéis trocam-se continuamente. A cada encarnação a gente muda lá, vamos dizer assim, o nosso personagem, entre aspas. Então, mas é necessário que seja assim, porque cada experiência acrescenta algo, né, de bom na nossa vida, cada existência corporal. Então, o que o André Luiz, ele agora está começando a entender, que aquela experiência dele no corpo de carne junto com a família, aquela tarefa encerrou. Era um tipo de tarefa que agora ele vai ter, ele mesmo vai dizer aqui, né, que ele regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Ele estava, lógico, ele queria receber aquele amor que ele tinha antes, isso ele não está tendo mais, mas ele está conseguindo sair do egoísmo dele e ir ajudar aqueles que ele dizia tanto amar, porque é até uma incoerência. Se você diz que ama tanto, mas não cuida, não ajuda, só porque você, né, de alguma maneira se afastou, esse amor realmente
não era verdadeiro. E para nós que temos o conhecimento, para aqueles ouvintes, né, que têm o conhecimento da doutrina, que são adeptos ao ensinamento do que os espíritos nos trazem, a doutrina espírita, nós temos aqui esse fato, isso que a Teresa colocou, essa situação de a gente raciocinar que já passou, porque é o que está aí dando esses espinhos de tédio, né? Essa sensação de tédio, que é o problema aqui do André Luiz aqui no momento, momentaneamente. O conhecimento do Espiritismo ajuda? Isso. Na pergunta 1, o conhecer o Espiritismo vai nos ajudar nessa situação que nós vamos passar, todos nós, se nos passarmos agora nessa encarnação, vamos passar, e novamente, porque já passamos por isso, como ela diz aqui, são séculos consecutivos, enchendo isso aí. Na pergunta de número 165 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Isso aí é uma perturbação, não é? Seja qual for, isso aí é uma. Então, sobre a perturbação, conhecer o Espiritismo ajuda a nos livrarmos disso? Resposta dos Espíritos: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a situação, ponto. Então, a influência é muito grande, ajuda sim, porque já conhecia a situação antecipadamente, vai nos fazer raciocinar melhor. Agora a resposta continua, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, o que é a prática do bem nesse sentido? É raciocinar cada vez mais que nós estamos num estágio, nós estamos temporariamente estagiando nessa experiência nova. É difícil a beça isso aí, porque é o interesse pessoal que nos move ainda, não é? É aquilo que os espíritos informam. Isso aí é o nosso egoísmo, é o querer o bem para nós, tudo é para nós. Então a gente tem que raciocinar diferente, porque daqui a pouco vamos desencarnar. A realidade nossa é essa, então a desencarnação é certa, não é? Isso. Então, continuando mais um pouquinho, né, Teresa? Uhum. Eu nem sei onde parei, vamos lá. Me perdi. Meu coração era bem... Eu sei que eu estou na Rádio Rio de Janeiro, mas eu estou perdido aqui. Meu coração era bem... Não, minha devotada amiga acertara. Continua, vai. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. Me achei. A definição comovera-me. Então é o que ela disse. A definição comovera, e ele concordou. Mais uma vez, lembrando o que a gente comentou, concordou com a análise que ela fez. Isso é um aprendizado para nós no dia a dia. Às vezes a pessoa vai falar conosco o que está acontecendo, o que a gente está... O que está acontecendo conosco, como é que a gente está se comportando, e a gente não gosta, porque o nosso orgulho é maior. É o nada, você está errado. Errado é você que faz isso. Tudo bem que também tem o jeito da pessoa falar conosco, a gente tem que aprender também. Querer ajudar, mas às vezes fala de uma maneira um pouco assim, né? Grosseira e tal, mais energia. Mas a gente tem que saber ouvir, que às vezes a pessoa muitas vezes está certa. Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, a pessoa está certa. E o amigo é esse, a Narcisa é amiga dele. E o verdadeiro amigo é esse, é aquele que quer ajudar e fala, olha, está acontecendo isso. Porque o que está havendo? Vamos conversar. Não é? Isso evita muitos problemas futuros, muito sérios, que é o ensinamento que ela está dando para a gente aqui. A definição, comover-se. Meu coração realmente era bem um cálice luminoso, do conhecimento, do que eu já sei, do que eu já consegui atravessar, porém vazio ainda. Esse vazio, falta alegria. O verdadeiro cristão é aquele com alegria, aquele que é alegre, que é feliz, que procura a felicidade no dia a dia, não é? A gente hoje gostaria de lembrar que estudamos o capítulo 1 do livro Os Mensageiros e mandar um abraço para alguns amigos, ouvintes, né? Sempre mandamos para todos, mas hoje vamos mandar o especial para Célia Regina de Tapira, a Aimee Catagi de Nilópolis, a Vanessa do Catete, a Neive e o João de Niterói, a Solange e a Luciana de São Paulo. Não é? São ouvintes que nos dão alguns feedbacks e a gente queria desejar tudo de bom para elas, para eles e para todos os que nos ouvem. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.